Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Celebramos hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. Essa solenidade é importante porque é através da Anunciação que o Verbo de Deus, a palavra eterna do Pai, entra na nossa natureza. Deus, por amor a nós, se torna um de nós para nos salvar, não a partir de fora como um observador, mas a partir de dentro da nossa natureza, a partir de dentro da nossa humanidade. Ele se torna tão igual a nós em tudo, exceto no pecado, que não escolheu aparecer trazido por um anjo já adulto, mas se torna no seio de Maria uma pequena criança, um pequeno ser humano que vai fazer todo o processo natural de crescimento em todos os aspectos, como vai dizer o Evangelho de Lucas, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa festa tem um aspecto histórico também interessante, porque para os primeiros cristãos, Jesus tinha vivido nesta terra o número exato de anos. Então, o dia da sua morte, a Sexta-feira Santa, teria sido o mesmo dia da sua anunciação. E como Jesus, quando morreu, tinha mais de um calendário, alguns identificavam a Sexta-feira Santa como o dia 25 de março e outros identificavam a Sexta-feira Santa como o dia 6 de abril. Então, para alguns, o dia da Anunciação era o dia 25 de março, para outros era o dia 6 de abril, que era a mesma data da morte, da Sexta-feira Santa. E 9 meses depois, então, se celebra o nascimento. É por isso que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. É por isso que o mesmo mistério do Natal é celebrado na Igreja Ortodoxa no dia 6 de janeiro, que é 9 meses depois da sua anunciação, que é a data da sua morte. Então, a primeira leitura de hoje é a profecia messiânica do livro de Isaías, que é feita a Acás. Acás é o rei, então o Senhor vai dizer: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Então, ele vai dizer assim: não pedirei, nem tentarei. Então Deus mesmo decide de dizer para ele um sinal, de dar um sinal. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Então, essa aqui é das grandes profecias messiânicas que nós ouvimos, por exemplo, no tempo de Advento. Então, o Senhor vai enviar um filho, que será concebido por uma virgem. E essa virgem dará à luz um filho. Ele será o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, nós cristãos lemos na história de Maria e do seu filho Jesus a realização dessa profecia. E quem faz tal interpretação é o Evangelho de Mateus, que vai dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse essa profecia messiânica que é dita ao rei. Ora, no mistério da Virgem Maria, nós vemos uma grandeza maior do que todas as outras mulheres que ficaram grávidas no Antigo Testamento ou no limite entre o Antigo e Novo Testamento, como vamos ver no Evangelho de hoje com Isabel. Porque diversas são as mães que antes eram consideradas anciãs ou estéreis. Se nós pensamos, por exemplo, a mãe de Samuel, Ana. Se nós pensamos Sara, e assim também uma sucessão de outras, como Isabel, no início do Novo Testamento. E era, então, para uma mulher que não tinha filho, uma grande vergonha. Veja, por exemplo, o sofrimento que era para Ana não ter um filho. Então, ela suplicava a Deus, e assim era o normal, suplicar ao Senhor para ter um filho. Mas com Maria é algo muito maior, que é a virgem, que então, sem ter, como diz Maria, conhecido homem nenhum, vai conceber pela ação do Espírito Santo. É um fato inédito. O salmo de hoje, nós contemplamos a vinda, desde que vem para cumprir a vontade do Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E vai dizer: abriste, Senhor, meus ouvidos. A fé vem pela escuta. Então, abriste, Senhor, meus ouvidos, não pediste nem ofertas nem vítimas. Então, eu vos disse: eis que venho. Eis-me aqui, eis que venho. Na festa de hoje, da anunciação do Senhor, nós contemplamos essa disponibilidade do Verbo de Deus, que não se acomodou à sua situação
a sua condição divina, mas diz ao Pai que vem para cumprir a vontade do Pai. Com prazer faço a vossa vontade. Não fechei os meus lábios, vós sabeis, não fechei os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração, vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. No salmo de hoje nós temos um resumo daquilo que vai acontecer na história do Senhor Jesus. E, comentando partes desse salmo, a carta aos Hebreus, que é a segunda leitura de hoje, vai começar dizendo assim: é impossível eliminar pecados com o sangue de touros e bodes. A carta aos Hebreus é um comentário sobre o Antigo Testamento. Então, tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Então, o corpo de Jesus se torna para nós o instrumento de salvação, o sacramento de salvação. Por isso eu disse: eis que venho. No livro está escrito: eu vim a Deus para fazer a tua vontade. Com isso se suprime o sacrifício para estabelecer o segundo. Somos santificados pelo corpo de Jesus. É esse corpo que se encarna hoje, então, o corpo que é instrumento da encarnação do Verbo, é este que é o instrumento de salvação. Cristo realiza essa salvação uma vez por todas, diferentemente do Antigo Testamento, que tinha que repetir constantemente os sacrifícios. Jesus, uma vez por todos, exerce para nós o ministério de Salvador. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós vamos rezar com o Evangelho de João, uma citação do prólogo. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, que recebe de Deus Pai. Qual a glória que nós temos num Deus que se torna homem? A glória do amor de Deus, que faz isso por nos querer bem, por misericórdia, por nos amar. No Evangelho de hoje, de Lucas, a narração da Anunciação. Texto que nós encontramos tantas vezes na liturgia e que vai precisar o lugar, as pessoas. O anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a José. Ele era descendente da casa de Davi, uma informação importante porque é da casa de Davi que vem o Salvador. E o nome da virgem é Maria. Ela é saudada. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Saudação essa que não é inédita, já encontramos no Antigo Testamento. Mas o anúncio de uma grande novidade, e que o profeta Sofonias anuncia essa alegria para a cidade de Jerusalém. Então Maria é a nova Jerusalém. Jerusalém tinha o privilégio de ter o Senhor dentro dela no templo, e a Virgem Maria é anunciada como aquela que de fato vai levar em si o seu Senhor. Não tenhas medo, Maria. A anunciação é uma narração da vocação de Maria. Então é muito comum que se faça essa admoestação. Não tenhas medo, que encoraja. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Esta é a síntese da vocação de Maria, chamada para ter um filho a quem vai dar o nome de Jesus, que significa Deus salva. Então, a importância de Maria é aquela de ser para nós a que nos traz o Salvador, ser para nós a mãe do Salvador e nossa, a mãe da igreja, da cabeça da igreja e do seu corpo, e, portanto, modelo para todos nós de discípulo. Então, Maria vai colocar uma dificuldade. Como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Que é também o normal na narração vocacional. Que a pessoa coloque alguma dificuldade, busque o esclarecimento. Maria quer esclarecer para melhor servir. E vamos ver isso na conclusão. E a resposta: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E Deus oferece também um sinal. Isabel, tua parenta, ela está grávida, aquela que era velha, considerada estéril. Então, vai dizer, porque para Deus nada é impossível. E Maria, que foi chamada para ser mãe, ela vai se oferecer para ser serva. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ora, a Anunciação é a festa de duas disponibilidades, de dois sims, aquela de Maria e aquela do Verbo de Deus, que vem para habitar entre nós. Na oração de hoje,
Ó Deus, quisestes que vosso verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tenham todos um bom dia. Hoje eu recordo que é o dia das 24 horas para o Senhor. As paróquias de todo mundo são chamadas pelo Papa a estar 24 horas em adoração, da sexta-feira ao sábado, antes do quarto domingo da Quaresma. Vivamos esse momento com o Senhor, pedindo pelas necessidades do mundo, da igreja. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.